Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série escatológica falando sobre profecias, final dos tempos, e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é os julgamentos futuros, os julgamentos que acontecerão no futuro, tá? Então, no programa estabelecido por Deus, existem vários juízos que ocorrerão no futuro. Não é correto afirmar que haverá apenas um grande dia do juízo, pois a Bíblia revela vários juízos. Os juízos futuros ocorrerão em ocasiões diferentes e nós vamos mencionar cada um deles em nome de Jesus, ok? Então prepare o seu coração para aquilo que nós vamos falar. Primeiro julgamento é o julgamento das obras dos cristãos. Primeiro juízo é o julgamento das obras dos cristãos. Quais são as escrituras relacionadas a esse fato? Duas passagens principais recontam o fato e os detalhes desse julgamento. Primeira delas, 1 Coríntios 3, de 10 a 15, e 2 Coríntios 5, 10. Existem outras passagens relevantes que também são importantes para compreendermos o julgamento das obras dos cristãos. Romanos 14, 10, 1 Coríntios 4, de 1 a 5, 1 Coríntios 9, de 24 a 27, 1 Tessalonicenses 2, 19, 2 Timóteo 4, 8, Tiago 1, 12 e 1 Pedro 5, 4 e Apocalipse 2, 10, Apocalipse 3, 11 e Apocalipse 4, versículos 4 e versículo 10. Como é que será esse julgamento das obras dos cristãos? Embora não seja especificado muito pelas escrituras, esse julgamento aparentemente ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja, a parousia, o rapto, pois os 24 anciões descritos lá em Apocalipse, que parecem ser representantes dos cristãos, são vistos usando coroas no evento ocorrido no céu, dessa adoração tremenda que vai acontecer no céu, logo do início da tribulação, conforme a cronologia de Apocalipse 4, de 4 a 10. Além disso, quando a noiva voltar com Cristo na segunda vinda, dentro aqui, é claro, da perspectiva pré-tribulacionista, estará vestida, diz a palavra, com seus atos de justiça, que resistiram à aprovação desse julgamento, conforme Apocalipse 19, versículo 8, você pode ver mais sobre esse assunto. O local desse julgamento é o bema de Cristo, Os bemas são terrenos, que eram plataformas elevadas em forma de trono, onde os juízes e governantes se sentavam quando faziam discursos aos seus ouvintes, e ouviam e decidiam os casos, conforme nós vemos em Atos 12, 21, e em Atos 18, de 12 a 17. É esse termo, bema, ou bemas. Ou seja, somente os cristãos serão julgados nessa ocasião, pois Paulo deixa claro que esse julgamento envolve aqueles que edificaram sobre um fundamento que é Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 3, de 11 a 12. O ímpio não edifica sobre esse fundamento de Jesus Cristo. A natureza das obras dos cristãos será examinada para distinguir obras dignas das que não têm das dignas daquelas que não têm valor eterno ou espiritual. Essas obras são aquelas realizadas pelos cristãos durante a sua vida na terra, nesse mundo físico. Todas então serão apresentadas e examinadas diante dos olhos daquele de quem tudo vê. Algumas dessas obras passarão no teste, pois são boas: ouro, prata e pedras preciosas. Outras serão reprovadas: palha, feno e madeira. Serão reprovadas porque não foram consideradas dignas, ou seja, serão queimadas pelo fogo. Tanto os bons quanto os maus motivos serão também expostos nesse evento. Então cada cristão receberá o louvor de Deus, e que grande glória e graça será esse dia, conforme 1 Coríntios 4, 5. Ok? Qual é o resultado desse julgamento? O resultado será o galardão, ou também conhecido como as recompensas, ou então a ausência delas. A salvação não está em questão aqui. Por quê? Porque aquele que não receber o galardão já será salvo, porém, como que através do fogo, conforme descreve 1 Coríntios 3,15. Mesmo assim, conforme nós estamos falando aqui, aparentemente, cada cristão terá feito algumas coisas que Deus poderá elogiar. É o que nós cremos. A ausência de galardão também é uma possibilidade real.
e certamente envolverá tristeza e vergonha, ou seja, o que a Bíblia chama de dano virá pela consciência de que essas recompensas poderiam ter sido obtidas, mas não foram por motivações equivocadas. Então, no original, a palavra zemio, do grego, em 1 Coríntios 3,15, não traz consigo a ideia de sofrimento no sentido físico ou mental. A ideia aqui é só de perda, no sentido de penalidade, ou seja, algo que poderia ter sido recebido, mas não foi, infelizmente, por motivações escusas. João claramente ensinou que essas recompensas podem ser perdidas por causa da infidelidade durante a vida da pessoa na terra. 2 João 8, versículo 8. Sua preocupação era que seus leitores recebessem a recompensa completa da parte do Senhor nesse grande dia. Ou seja, tudo aquilo que poderia ser seu por meio da fidelidade contínua diante do Senhor. Então seja fiel ao Senhor, sempre, em todo lugar, em todo tempo. A mesma ideia também de perda aqui, essa mesma ideia de perda está presente na analogia que Paulo faz do tribunal de Cristo, comparando com uma corrida, como ele afirma lá em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. A sua preocupação, ou seja, de Paulo, estava em não ser reprovado, ou seja, em não fazer algo que pudesse resultar na perda das suas recompensas celestiais. Talvez João também tenha escrito de maneira ainda mais vívida sobre a possibilidade de um cristão ser envergonhado na vinda de Cristo, conforme nós vemos em 1 João 2,28. A voz passiva aqui, aliada à expressão autou no grego, sugere que o cristão fica envergonhado. Sugere também um distanciamento de Cristo, talvez motivado pela culpa em que o cristão toma a iniciativa, e não é Cristo que envergonha, obviamente, o cristão. Resumindo aqui essa questão de maneira muito equilibrada, nós podemos concluir o seguinte: o tribunal de Cristo poderia ser comparado a uma cerimônia de premiação. Na formatura, por exemplo, existem certa dose de decepção e de remorso pela falta de um desempenho melhor e de mais dedicação. No entanto, nesse evento, a emoção arrebatadora é a alegria, não o remorso. Os formandos não saem do auditório chorando porque não tiveram notas melhores. Pelo contrário, estão agradecidos por terem se formado e gratos por aquilo que conquistaram. Ressaltar o aspecto de tristeza do tribunal de Cristo é fazer do céu o inferno. E desfazer o aspecto triste é tornar a fidelidade também inconsequente. Então a gente precisa ter um equilíbrio com relação a isso. Segundo o julgamento futuro descrito na palavra de Deus, que é o julgamento dos santos do Antigo Testamento. Daniel 12, de 1 a 3, fala do período da tribulação, está lá no versículo 1, das ressurreições também dos justos e dos ímpios, no versículo 2, e das recompensas dos justos, no versículo 3. Muitos entendem que a ressurreição e a recompensa dos justos referem-se à ressurreição e ao julgamento dos santos do Antigo Testamento, no final da tribulação, conforme está aqui em Daniel. A revelação do Novo Testamento coloca a ressurreição e o julgamento dos ímpios de todos os tempos no final do milênio. Está lá em Apocalipse 20, de 11 a 15. Claro, não é algo incomum os profetas do Antigo Testamento colocarem em sequência eventos que a revelação posterior separa por algum período de tempo. E é possível que Daniel 12, de 1 a 3, refira-se apenas à ressurreição e à recompensa dos judeus convertidos durante os dias da tribulação. Eles serão recompensados por terem permanecido fiel ao Senhor, livres do engano do anticristo, e por terem conduzido outros à fé durante os dias da tribulação através da pregação do evangelho do reino. Terceiro julgamento, julgamento dos santos que viveram durante a tribulação. Apocalipse 20, de 4 a 6, trata da ressurreição dos santos que morreram durante a tribulação. Em razão da sua oposição ao programa do anticristo, foram martirizados, mas Deus os levantou dos mortos antes do início do milênio. Não é feita nenhuma menção específica ao julgamento e às recompensas. Podemos apenas deduzir, é claro, que isso ocorrerá no momento em que eles forem ressuscitados. A frase, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, no versículo aqui, não se refere ao julgamento, mas à atividade dos santos
julgando as pessoas durante o reino milenar. Ou seja, serão sim ressuscitados e julgarão também junto com os santos durante o reino milenar. O quarto julgamento que vai ocorrer no futuro é o julgamento dos judeus que sobreviveram à tribulação. Ou seja, antes do início do reino milenar, os sobreviventes da tribulação, tanto os judeus quanto os gentios, deverão ser julgados, para então assegurar que somente os que creram entrarão no reino milenial. Esse julgamento, tudo isso dentro da perspectiva pré-tribulacionista, pré-milenista, ok? Que é o nosso posicionamento aqui escatológico. O julgamento, dos sobreviventes judeus é descrito lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 34 a 38, e ilustrado também em Mateus 25, de 1 a 30. Ezequiel declara que isso ocorrerá após todos os israelitas sobreviventes, vindos dos 4 cantos da terra, serem novamente reunidos na terra da Palestina, terra de Israel. Cristo então vai fazê-los passar por debaixo do bordão do pastor, conforme diz Levíticos 27 a 32, para então eliminar os rebeldes. Como resultado, esses rebeldes, ou seja, os não salvos, não poderão entrar na terra de Israel, conforme Ezequiel 20, 38, mas serão lançados nas trevas exteriores, conforme Mateus 25, 30. Em contraste, os que passarem com sucesso por esse julgamento poderão entrar no reino milenar e desfrutar a bênção da nova aliança, conforme Ezequiel 20, 37. Esse grupo não receberá corpos ressurretos nesse momento, mas continuarão com seus corpos carnais durante o reino, para que sejam capazes de gerar os primeiros bebês, filhos e filhas, judeus nascidos no milênio. Ou seja, é muito importante a gente compreender isso. Quem serão os vivos, os com corpos físicos, materiais no milênio? São esses judeus que sobreviveram à tribulação. Também haverá um quinto julgamento, que é o julgamento dos gentios que sobreviveram à tribulação. Ou seja, o quinto julgamento é o julgamento dos gentios que sobreviveram à tribulação. Os gentios que sobreviverem à tribulação também serão julgados por Cristo na sua segunda vinda. Mateus 25, de 31 a 46, apresenta detalhes disso. E Joel também profetiza que isso ocorreria no Vale de Josafá, segundo Joel, capítulo 3, versículo 2, que pode ser o Vale do Cedron, na região leste de Jerusalém. Sabemos também que Josafá, o rei Josafá, significa simplesmente Jeová julga. O termo Josafá, o nome Josafá significa Jeová julga. Essas duas passagens afirmam que esses gentios serão julgados pela maneira como trataram Israel durante a tribulação. Cristo é o juiz. Os gentios estão sendo julgados. E de acordo com todas essas interpretações, a igreja já teria sido arrebatada para o céu, lá no início da tribulação. E o uso irmãos aqui, que se fala aqui, é um tratamento dado àqueles que se tornam a base desse julgamento. Ou seja, pode referir-se apenas aos judeus ou os compatriotas de Joel naquela época. Os irmãos naturais de Cristo, Romanos 9, 3, também podem estar contidos nesse sentido aqui, conforme Romanos capítulo 9, versículo 3, tá? Se um gentil tratar um judeu com gentileza durante a tribulação, será o mesmo que colocar sua vida em risco, nós sabemos aqui através das profecias. Então ninguém poderá fazer isso somente por ser bom. Será preciso ter um coração redimido, transformado, tocado pelo poder de Deus. Portanto, esse não é um julgamento de obras, mas de uma fé genuína que produz tais obras altruístas, ou então a ausência dela, o que não produz essas obras. Aqueles que não possuírem a fé salvadora e que demonstrarem isso, caso não realizem boas obras, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, conforme as Escrituras. Ou seja, aquelas pessoas, aquelas pessoas boas, aquelas pessoas cujas boas obras provam a presença da fé salvadora, entrarão no reino milenial. Assim como os judeus sobreviventes do julgamento anterior, que nós já mencionamos aqui nesse vídeo, eles manterão seus corpos carnais e serão os pais dos primeiros bebês gentios. Também assim os gentios que adentrarem após esse julgamento no reino milenial. Observe também que o nosso entendimento desse julgamento diz respeito aos indivíduos gentios.
e não como algumas traduções sugerem, a grupos de pessoas de uma nação. No original aqui a palavra etnos e seus derivados usados nessa passagem possui uma só ideia, mas é traduzido em português como povos 10 vezes, também é traduzida na Bíblia como pagãos 5 vezes, como nação 21 vezes, essa palavra etnos, e nações 34 vezes, e gentios no Novo Testamento, que é a palavra predominante, 92 vezes, ou seja, outras referências a um julgamento na segunda vinda de Cristo descrevem um julgamento de pessoas. Está lá em Mateus 13:30 e Mateus 13, de 47 a 50. Qual é o sexto julgamento? O sexto julgamento é o julgamento de Satanás e os anjos caídos. Satanás e os seus anjos também serão julgados na palavra de Deus. Nós vemos claramente, aparentemente no final do reino milenar. É o que nós percebemos dentro da cronologia aí profética. Devemos lembrar que Satanás obteve outras sentenças, mas essa será a sentença final, a última das sentenças, que o lançará para sempre no lago de fogo e enxofre, conforme Mateus 25:41 e Apocalipse 20:10. Os anjos que serão julgados nesse momento terão o mesmo destino, ou seja, os anjos caídos, os demônios, conforme Judas 6:7. Nós vemos isso. E entendemos que os cristãos estarão com o Senhor nesse julgamento, julgando, plenamente todas essas coisas, conforme 1 Coríntios 6:3 descreve. O sétimo e último julgamento é o julgamento dos mortos não salvos. Ou seja, no final do reino milenar, conforme nós cremos, os pré-tribulacionistas e os pré-milenistas, os incrédulos de todos os tempos serão ressuscitados e julgados por Cristo e seus eleitos. Essa ressurreição é chamada de ressurreição do juízo. Foi mencionada pelo Senhor em João, capítulo 5, 29. Seu julgamento ocorrerá diante do grande trono branco, de Apocalipse 20, de 11 a 15. O Senhor Jesus Cristo será o juiz, conforme nós vemos em João 5, 22 a 27. As pessoas julgadas são chamadas simplesmente de os mortos, lá nesses trechos da palavra de Deus. Incrédulos em contraste com os mortos em Cristo, ou seja, os mortos em Cristo são os fiéis, os santos, e os mortos são os incrédulos aqui. Esse julgamento não vai separar os crentes dos incrédulos, pois todos os que passaram por ele terão feito a escolha de rejeitar, de se rebelarem contra Deus durante a sua vida terrena. E como é que está a tua vida diante de Deus, meu irmão? Você tem obedecido a Deus ou tem rejeitado a Deus e se rebelado contra o Senhor e a sua palavra? O livro da vida aqui, então, nesse julgamento dos mortos não salvos, o julgamento dos incrédulos, o julgamento dos ímpios, o livro das obras, que também serão aberto, provará que todos os que estão sendo julgados merecem a condenação eterna. E isso pode ser usado para determinar níveis diferenciados de punição. Na verdade, nem todas as obras são más, porém trata-se de obras mortas aqui, realizadas por pessoas espiritualmente mortas. Provavelmente, o juiz Jesus Cristo dirá: vou mostrar que pelo registro de suas próprias obras vocês merecem a condenação. Então, todos aqueles que estiverem nesse julgamento serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre para sempre. Que Deus nos livre de cairmos nesse julgamento terrível, que é o juízo do grande trono branco, conforme descreve Apocalipse 20, de 11 a 15 e João 5, 22 a 27. Amém? Então prepara-te para encontrares com teu Deus. Procure uma igreja bíblica saudável, abençoada. Você e a sua casa sirvam ao Senhor, obedeçam ao Senhor. Jesus está voltando. Santifique-se, consagre diante de Deus, conserte o que tiver errado na tua vida e busque mais e mais o Senhor, porque nós cremos que estamos vivendo o tempo do fim, o tempo da última geração, da última colheita. O palco já está armado, o anticristo pode aparecer a qualquer momento, a igreja será arrebatada e os juízos virem sobre a terra com grande tribulação, dor e sofrimento. E Deus não quer que você passe por isso, nem eu também. Pelo contrário, Ele quer nos levar para encontrar com Ele na glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Dê um joinha,
faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas e siga o nosso canal em nome de Jesus. Amém.